As decisões que hoje tomam por você são legitimadas por opções que nos apresentam a cada 4 anos. E para que nossos horizontes não esbarrem somente na propaganda oficial de todos os candidatos, é necessário que o cidadão conheça a fundo em quem pretende votar nestas eleições. É preciso ter consciência na hora da escolha, analisar o currículo, a conduta e a capacidade de cada concorrente. Pense bem, o futuro da cidade está nas suas mãos. A TV Guará cumpre seu papel e coloca, frente a frente, os 6 melhores colocados na última pesquisa realizada pela emissora. A decisão é da população. Cabe a ela comparar e avaliar melhor cada candidato. Começa agora o Debate Guará. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. A TV Guará, prosseguindo com a cobertura das eleições de 2016, promove neste momento o seu debate, o seu já tradicional debate entre os candidatos, tanto do município como for também na eleição passada para governador. É uma tradição nossa. As regras que norteiam este debate e que foram todas discutidas com os representantes de todos os candidatos são as seguintes. O Debate Guará terá 5 blocos com temas determinados. O primeiro bloco, educação. Segundo bloco, saúde. Terceiro bloco, infraestrutura, mobilidade urbana e transporte. O quarto bloco, tema livre. Quinto bloco, direito de resposta e considerações finais. Os candidatos não podem fugir dos temas de cada bloco. A cada início de bloco é sorteado um candidato para fazer a primeira pergunta. O candidato sorteado deve escolher para quem perguntar. O candidato que respondeu fará a próxima pergunta a qualquer debatedor que ainda não perguntou e nem respondeu. E assim, sucessivamente, até fechar o ciclo de perguntas e respostas. Atenção! A cada início de bloco, exclui-se do sorteio o candidato sorteado no bloco anterior. Os tempos de perguntas e respostas deverão ser obedecidos rigorosamente da seguinte forma: pergunta, 1 minuto. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Quinto bloco, direito de resposta e considerações finais. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou prejudicados com alguma colocação terão, nesse bloco, o direito de resposta. O pedido de direito de resposta será sempre solicitado nos intervalos de cada bloco pelos assessores presentes no estúdio e devidamente fundamentado. As demandas reclamadas pelos candidatos serão decididas pela direção da emissora, que também vai contar com a presença de um advogado especialista em direito eleitoral. Caso a direção decida dar ao candidato direito de resposta, ele terá 2 minutos para a resposta. Considerações finais. Cada candidato terá 3 minutos para fazer as suas considerações finais. Por ser o último bloco, não caberá direito de resposta sobre as considerações finais. Os candidatos foram convidados considerando os melhores colocados na pesquisa feita por esta emissora. Estão conosco o candidato Fábio Câmara, a candidata Elisiane Gama, a candidata Rose Salles, o candidato Wellington do Curso, o candidato Eduardo Braide. Em relação ao candidato Edivaldo Holanda Júnior, a coordenação da campanha para seguir em frente, diante do convite formulado por esta emissora ao seu representante, enviou um comunicado a nós dizendo que o candidato Edivaldo só participa dos debates tradicionais da TV Difusora, da TV Mirante. A TV Guará é uma emissora engajada na cobertura política e já nasceu assim. Não importa que seja uma das mais novas,
é uma das mais experientes nesse setor. Seu histórico mostra isso. Foi assim na primeira eleição, em 2012. Foi assim em 2014, quando fez, reconhecidamente, uma das melhores e maiores coberturas de eleições já feitas no Maranhão. A TV Guará procura, de forma isenta e imparcial, trazer ao público informações que facilitem ao eleitor a escolha de seus representantes na administração pública. É exatamente por essa isenção e pela crença no diálogo que a TV Guará lamenta a ausência do candidato Edivaldo Holanda Júnior. O debate Guará é um espaço democrático que presta um serviço. É uma forma da população conhecer melhor os candidatos que têm a pretensão de administrar a cidade de São Luís. Os representantes do candidato Edivaldo vieram à reunião na emissora, estiveram presentes aqui, concordaram com as regras. Essas regras foram registradas no TRE e não reconhecem a tradição da emissora no debate político. Mas assim foi durante a campanha de 16. Todos os candidatos tiveram espaço na TV Guará e o único a se recusar foi o prefeito Edivaldo Holanda. Portanto, ele tem tradição no abandono do debate. Ele tem tradição na recusa do convite. E, mais uma vez, cumpre essa tradição, deixando o povo de São Luís abandonado também às suas ideias. Nós parabenizamos todos os candidatos presentes pela atitude democrática e corajosa de enfrentar o grande público, com a coragem de defender suas ideias. Eu, como jornalista, lamento profundamente a ausência não do prefeito, mas do candidato. O prefeito eu vi, o prefeito eu vejo. Eu gostaria apenas de ver de ouvir as futuras propostas do então candidato. Mas respeite-se sua decisão. E comecemos o debate. O bloco 1 é educação e vamos sortear o nome do quem fará a primeira pergunta, por favor. Elisiane Gama fará a primeira pergunta sobre educação. A quem e o quê? Por favor. Vou fazer a pergunta ao Wellington. Wellington, você vai responder. Candidato Wellington, nós acompanhamos nos últimos dias, nas redes sociais, na imprensa, várias denúncias contra o senhor, né? Algumas muito sérias, inclusive, com documentos apresentados e até com processos em curso. A minha pergunta para o senhor é... E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a corrupção e a impunidade hoje no Brasil é um dos principais elementos para trazer grandes prejuízos para a educação, e isso de todo o Brasil e, naturalmente, na nossa cidade de São Luís. Eu pergunto ao senhor qual o tratamento que o senhor vai dar à educação e, ao mesmo tempo, também, qual a sua opinião sobre a impunidade? O político, ele precisa também pagar pelos seus atos? Boa noite a todos. Primeiro, com relação às inúmeras e infundadas acusações. Nós temos crescido nas pesquisas e esse crescimento nas pesquisas tem trazido para a nossa campanha uma preocupação dos adversários. Do adversário principal, que é o prefeito de São Luís, e inclusive usando outros candidatos. Com relação às denúncias, principal delas, com relação ao IPTU, eu não devo o IPTU, estava inadimplente, fiz uma negociação devido a um contestamento administrativo que existia na Prefeitura de São Luís, por não concordar com os valores, mas, inclusive, é a oportunidade de discutir com os candidatos, a oportunidade de discutir com a população sobre os tributos, as taxas que são muito altas em todo o Brasil e não podemos fugir desse assunto também em São Luís. Com relação à educação, nós temos prioridade na nossa gestão à educação. E todo e qualquer político tem na vida pública prestar nas suas ações, nos seus atos, a prestação do seu mandato para a população. Então é a oportunidade que temos nesse debate democrático na TV Guará para prestar os esclarecimentos para a população com relação às nossas ações. Educação.
nós temos prioridade na educação em 2 pontos. Primeiro, recuperar todas as escolas. São 281 escolas em São Luís, 69 estão em estados deploráveis e 12 estão fechadas. Nós iremos recuperar todas as escolas e fazer uma valorização dos professores, além de realização de concurso público. Na atual gestão, nós tivemos aí 121 dias de greve no primeiro ano de gestão do prefeito Edivaldo Holanda. Em 2016, mais 30 dias de greve. Nós teremos uma valorização dos professores e recuperação das nossas escolas. Muito bem, candidato. Agora, o senhor pergunta a quem? A senhora vai fazer réplica? Sim, sim. Sim? A senhora tem 1 minuto. Candidato, eu estive como parlamentar em Brasília e eu fui muito atuante no combate à corrupção, especialmente no acompanhamento aí das ações da Lava Jato, que, aliás, todo desvio de recurso público hoje no Brasil sai exatamente do dinheiro da educação. E o partido que o senhor é membro, dos 47 políticos que foram citados pela Operação Lava Jato, 32 são do PP. A gente sabe que tem outros nomes também que são integrantes do PP e que acabaram tendo, inclusive, destaque nacional e até internacional, exatamente por esses atos de corrupção. O senhor faz uma defesa, naturalmente, da nova política, que é uma defesa hoje em voga no Brasil, mas o senhor escolheu o PP, candidato, exatamente conhecendo todos esses casos que estavam à tona no Brasil. Por que escolher um partido com tantos atos de corrupção e, ao mesmo tempo, indo num discurso contrário a essa temática? Candidata Elisiane, primeiro, a senhora está fugindo do tema. O tema é educação. E a senhora veio falar de corrupção. Mas eu não vou fugir do tema, até porque eu tenho uma vida pública ilibada. Com relação à corrupção e ao Partido Progressista, eu escolhi o Partido Progressista. Eu não fui escolhido pelo Partido Progressista. Saí do PPS, o partido ao qual a senhora é filiada, e eu recebi 8 convites e escolhi o Partido Progressista. E eu não posso responder por membros do Partido Progressista, até porque, se nós formos analisar, quase todos os partidos no país têm algum tipo de vínculo com a velha política, a velha prática política. Eu respondo por mim. E ao responder por mim, eu tenho uma vida pública ilibada. E comprovo isso com as minhas ações e as minhas atitudes. E a corrupção será combatida na nossa gestão. Na nossa gestão, a corrupção será combatida. Até porque nós teremos uma administração enxuta, uma administração voltada para otimizar os recursos. Candidato Hélio, o senhor agora faz a pergunta, menos para a candidata Elisiane. Por favor, você tem 1 minuto. Um tema de tamanha importância, candidata veio falar ou fugir do tema. Mas, enfim, vou fazer a pergunta à candidata Rose Salles. Querida amiga Rose Salles, professora, pedagoga. Professora Rose Salles, na gestão de Edivaldo Holanda Júnior, nós observamos atentamente o tratamento que ele dá aos professores. De forma equivocada, ele não respeita os professores. Os professores entraram em greve em 2014, com mais de 120 dias, e novamente em 2016. Pergunto à senhora, o prefeito foi omisso e nem se dispôs a negociar ou conversar com os professores na greve de 2014, que os professores ficaram acorrentados. E a senhora foi visitar os professores, eu fui visitar os professores, então temos uma ação próxima dos professores. E eu pergunto, qual a sua política de valorização dos professores na nossa querida São Luís? Candidata Rose Salles, seu tempo começa a ser contado agora, por favor. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guará, todos e a todas. Eu quero dizer ao candidato Wellington que minha atuação em relação à política da educação não é só de visita ou tampouco de discurso. A minha atuação é uma atuação real, no chão das escolas, na fiscalização das ações do Executivo. E diante disso, eu militei nesses 3 anos e meio pela garantia do direito à educação em relação a todas as violações praticadas por esse atual governo. Lado a lado com o sindicato de classe, com a categoria de educadores, com o movimento das creches e escolas comunitárias, né, com ex-cooperados, com a educação especial, com toda a sorte realmente de modalidades. E eu quero dizer a você, população, cidadão de São Luís, que no nosso governo, no governo Rose Salles, o nosso compromisso com a educação é um compromisso prioritário.
onde farei a garantia dos investimentos de contrapartida própria do município, mas também buscando fazer as captações dos recursos federais. Para isso, a chave será valorização profissional com respeito ao piso salarial nacional, ao pagamento em dias dos direitos estatutários, mas também com as condições de ensino e de aprendizagem, que não vai se deter apenas na reforma de escolas, mas também na ampliação de escolas, construção de escolas, cumprir a execução da construção das creches e escolas, que esse governo recebeu recurso e não construiu, garantir a implantação do programa Você Tem Valor para todos os servidores e também assegurar com que o plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca seja implantado, porque eu quero consolidar São Luís como uma cidade produtora de conhecimento, cultura, ciência e tecnologia. Candidato do curso, o senhor tem direito à réplica, vai usar? Vou dirigir a palavra a você, professor. Você que exerce essa atividade tão nobre na sociedade, com vocação, com amor. A atual gestão desrespeitou você, professor. A atual gestão acabou com a educação em São Luís. Prometeu 25 creches e não fez nenhuma. 281 escolas abandonadas. Na verdade, professora Rose Salles, eu ia fazer essa pergunta ao prefeito, porque um debate coerente de todos nós seria para o prefeito, até para que ele pudesse responder e prestar conta dos seus atos da Prefeitura de São Luís para a sociedade. Mas, infelizmente, lamentavelmente, o prefeito não veio. Você, professor, na nossa gestão você será valorizado. Não os míseros 2% que o prefeito concedeu aos professores e aos demais servidores. Professor valorizado, e realizaremos também concurso público na área profissional para todos da categoria. A senhora vai usar a tréplica, por favor? Sim, quero usar. Por favor, então. Eu quero dizer a todos os colegas educadores, a todos os pais que têm sofrido com a negação do direito à educação, a todas as crianças, jovens e adultos, que no governo Rose Salles você terá o direito da educação assegurado. Eu tenho mantido um trabalho e conquistas coletivas importantíssimas com a aposentadoria de professores, a cobrança e enquadramento da prefeitura para a realização de concurso público, para a educação especial, lutando pelo pagamento dos vigilantes, enfim, todas as garantias de segurança. E eu quero dizer que nosso governo, nós iremos ampliar todo esse trabalho com realização do direito à educação resguardado. Por isso, da criança com deficiência aos jovens e adultos e à juventude, nós faremos com que a educação seja um grande elo, uma política integrada, de fato, com todas as demais políticas para gerar crescimento e desenvolvimento socioeconômico para gerações presentes e futuras. Seu tempo acabou, candidato. Bom, agora a senhora tem o direito de fazer a pergunta e agora perguntou para o candidato Fábio Câmara ou para o candidato Eduardo Braide. Eu quero... Não, Elisiane também não respondeu, não. Não. É por último, é aquela que fecha. A senhora fica à vontade. Posso perguntar? Pode. Para o Wellington? Para o Wellington eu posso? Pode, sim. Posso? Para o Wellington? Não, ele já não, respondeu. Né? Então não, tá. Não. Então, quero perguntar Fábio, para o candidato Fábio Câmara. Isso. Candidato Fábio Câmara, a educação tem sofrido grandemente, como todas as demais políticas, sofrido com um sucateamento, com a negação realmente do direito. E eu quero saber quais suas propostas para a educação, considerando que sentir a ausência dessas políticas bem demarcadas no seu plano de governo. Candidata Rose Salles, primeiro quero saudá-la e dizer que eu entendo que a porta de entrada para a educação é o ensino infantil. Não se faz educação sem valorização do ensino infantil e sem a valorização dos nossos professores. Primeiro, nós iremos fortalecer a formação continuada dos profissionais da educação, os professores, e valorizar, sem dúvida nenhuma, o ensino infantil. Nós criamos, eu acho que a colega não leu com muita clareza, o agente da educação. Este agente da educação, ele irá conversar com os professores, ele irá dialogar com toda a população educacional
E nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar os alunos que temos fora da sala de aula. Nós temos uma população hoje em São Luís de aproximadamente 10 mil alunos fora da sala de aula. E uma das formas que nós temos para melhorar o recurso dos repasses constitucionais é matriculando o aluno na escola. No primeiro ano, nós vamos localizar, fazer um inventário destes alunos. E nós vamos saber um aluno que tem a rejeição alimentar, o aluno que tem o problema de diabetes, o aluno que tem o problema de vista. E isso impede, de todas as formas, deixar o aluno aprender. Também nós iríamos fazer o seguinte, no ano subsequente, depois do nosso primeiro ano de mandato, nós vamos fazer a matrícula em casa através do agente comunitário, do agente da educação. Esse agente da educação vai, no ano seguinte, buscar todos esses alunos para poder se matricular. Com a valorização do professor, com o piso salarial do professor garantido, porque isso vai ser uma decisão pétrea. Isso é direito dos professores. Além da valorização profissional, a qualificação dos professores. Nós iremos qualificar todos os professores, porque a valorização não é somente através do salário. Candidato, seu tempo acabou. A senhora tem direito, por favor. Candidato Fábio Câmara, realmente, no que está registrado no TSE, não tem demarcado de uma forma mais ampliada o seu plano para a educação. Não existe clareza, por isso fiz a pergunta. E eu quero dizer para a população de São Luís que no governo Rose Salles nós iremos assegurar que nós tenhamos os 200 dias letivos para as nossas crianças, jovens e adultos. Reestruturarei a formação continuada para garantir a qualificação do processo de ensino e aprendizagem. Vamos estabelecer o comitê gestor para assegurar a transparência na aplicação dos recursos, uma gestão compartilhada com a presença de pais, de alunos, gestores escolares, com educadores, sindicatos, todos os órgãos de controle. Nós faremos realmente da educação, uma educação que venha fazer com que nossos alunos, eles tenham a garantia desse direito e não a vergonha hoje de serem violados nesse asseguramento. Candidato Fábio Câmara, você tem 1 minuto para uma tréplica. O nosso maior objetivo é a qualificação dos nossos alunos e atingir em 2022, que quando o Brasil completa o bicentenário da proclamação da República, a média é 6. E hoje a média de São Luís do IDEB, o estimado foi 5 e nós só conseguimos 4,5. A valorização dos professores é fundamental, colega Rose. Nós vamos valorizar os professores porque não faz educação sem professores. E, além de tudo, a capacidade física instalada, que hoje é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. O local que os alunos vão para a sala de aula, o transporte escolar é extremamente precário. A valorização desse espaço físico, a valorização dos professores, a valorização dos alunos, sem dúvida nenhuma, garantindo a merenda, garantindo o fardamento, garantindo dignidade para os nossos alunos. Porque hoje esse apartheid na educação que é o grande problema da nossa educação. Porque o filho do pobre, ele só está na escola pública porque ele não tem opção. E nós vamos dar uma opção melhor, um ensino de qualidade. Seu tempo acabou. O senhor tem direito agora a fazer a pergunta para o candidato Eduardo Braide, que o círculo está fechando. Por favor, você tem 1 minuto. Candidato Eduardo Braide, as metas projetadas para o IDEB em 2015 era de 5,0. E o IDEB observado aqui em São Luís foi 4,5. Eu quero saber do candidato qual o projeto do candidato para que nós possamos elevar a nota do IDEB e alcançarmos em 2022 o projetado pelo Ministério da Educação para todas as escolas do Brasil. Por favor, candidato. Quero primeiro dar boa noite a todos que nos assistem e responder essa pergunta com muita tranquilidade. Daí quero começar destacando o meu trabalho como deputado estadual em favor da educação. Eu fui o deputado autor da lei que garantiu o direito da matrícula da pessoa com deficiência na escola estadual mais próximo da sua casa ou de sua residência. É também de minha autoria a lei que garante a alimentação diferenciada aos portadores de diabetes,
as pessoas e as crianças com intolerância à lactose e ao glúten. É também de nossa autoria a lei que instituiu o Programa Estadual de Doação de Livros Didáticos e Literários e Paradidáticos. E, por fim, é também de nossa autoria a lei que criou o Conselho Escolar Antidrogas. Primeiro, quero lembrar ao candidato Fábio Câmara que a meta para o IDEB a ser atingida era de 5,1 e São Luís alcançou 4,6. É uma das 3 capitais do Nordeste que realmente não conseguiu alcançar a meta do IDEB. Eu tive a oportunidade de participar de um debate com o Sindeducação, representando os professores da rede municipal. E nós percebemos que, além da questão da greve, além da questão da falta de estrutura nas escolas, um grande problema que aflige todas as nossas crianças, os professores, é a questão da insegurança. Segundo o Sindeducação, nós temos mais de 40 escolas que já foram alvos de violência nos últimos 4 anos. Eu quero dizer que vou implantar a Guarda Municipal Escolar. A nossa Constituição diz que compete à Guarda Municipal proteger o patrimônio do município. E para mim não existe patrimônio mais importante que as nossas crianças, os nossos professores, os trabalhadores da educação. Vou valorizar também você, professor que me assiste. Fui presidente da CAEMA e como presidente da CAEMA conversava todas as semanas com funcionários. Nunca enfrentei nenhuma greve na administração da CAEMA. E é assim que vou fazer como você, professor. Discutir com você e ver de que melhor forma nós poderemos fazer para alavancar e melhorar a educação das nossas crianças. Perfeito, quanto ao tempo. O senhor tem direito à réplica. Eu tenho certeza que o candidato Eduardo Braga está equivocado quando se refere à nota 2017, nós tivemos a nota do IDEB 2015, 5,0, e 2017, que seria 5,2, que ainda não teve avaliação. Mas eu senti algo tão importante para a educação na fala do candidato Eduardo Braga. O projeto político e pedagógico. Nós não podemos fazer educação sem conversar com a população educacional, sem conversar com o quitandeiro que aprendeu ali de forma empírica, sem conversar com a igreja, sem conversar com a população para saber o que esperamos deste aluno, para saber como é que iremos receber esse aluno e qual o papel deste aluno na sociedade. O que eu senti a falta, que é fundamental, que é o norteador, que é a Bíblia, que é o manual da educação, o projeto político e pedagógico. Eu não vi o candidato falar, porém sinto falta e sem dúvida nenhuma. Uma educação sem projeto político pedagógico não tem como funcionar. É por isso que está desta forma. No momento, candidato, seu tempo esgotou, você tem direito à tréplica, por favor. Eu quero dizer ao candidato Fábio Câmara e você que nos assiste que antes de garantir o projeto político pedagógico, nós temos que garantir que os alunos tenham condições de estar na sala de aula. E é por isso que falei da questão e da implantação da Guarda Municipal Escolar. O projeto político pedagógico, candidato Fábio Câmara, você sabe que tem um PDE, que é junto ao MEC, que você faz exatamente a gestão da questão escolar através das metas que são implementadas pelo programa do MEC e que, inclusive, destinam recursos para apoiar a questão do projeto político pedagógico. E, além disso, você sabe que é exatamente conversando, assim como eu fiz, com a experiência que tive, que a gente vai conseguir realmente melhorar a situação da nossa educação. Conversando com os professores, conversando com a comunidade escolar. É daí porque tive a ideia, enquanto deputado estadual, de aprovar o projeto do Conselho Escolar Antidrogas, que leva exatamente a discussão. Dialogar e conversar eu sei fazer. E é isso que vou fazer com você, professor municipal. Candidato, o senhor agora fechando o círculo, se dirige à candidata Elisiane Gama. Por favor. Candidata Elisiane, a senhora é deputada, assim como eu, foi deputada estadual também, e sabe que o trabalho de um deputado, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo, além de promover a interlocução com a sociedade, é também elaborar e criar leis que venham beneficiar a nossa comunidade. O candidato Wellington se auto-intitula como o defensor da educação. E eu quero lembrar que o candidato Wellington, nesses últimos 2 anos, não apresentou e não teve, na verdade, sequer nenhuma lei aprovada no que diz respeito à educação do nosso Estado. Eu quero perguntar a você, que é legisladora e que sabe a importância da educação, como você vê um candidato a prefeito que quer ser aquela pessoa que vai sentar e gerir a nossa cidade pelos próximos 4 anos, defende a educação e até hoje teve a oportunidade ao longo desses 2 anos, mas nunca criou nenhuma lei voltada para beneficiar a nossa educação?
Deputada Elisiane Gama, à vontade. Deputado, ou candidato Eduardo, é muito importante a defesa da educação, independentemente de qual posição de fato você esteja ocupando. A educação é prioridade e nós, no nosso governo, vamos investir de uma forma extremamente intensa na educação. O candidato, o perfil do candidato, o eleitor precisa avaliar, porque é a destinação e o futuro da nossa cidade, é o futuro de nossas crianças e dos nossos adolescentes. No nosso programa de governo, candidato, nós estamos primeiramente com a meta de reformar todas as escolas de São Luís. Depois de reformadas essas escolas, nós vamos implantar em São Luís 8 escolas de tempo integral e ter um programa de avaliação próprio para que realmente nós venhamos melhorar os indicadores sociais. Eu, como deputada federal e deputada estadual, apresentamos e defendemos várias iniciativas voltadas para as nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque investir na criança e investir no adolescente é investir no futuro da nossa cidade. No nosso governo, a educação será prioridade. E será prioridade, inclusive, com a transformação do nosso centro histórico na cidade-escola. Das nossas 8 escolas de tempo integral, 2 delas vão ser construídas no centro histórico, que serão, inclusive, escolas bilíngues, onde a população poderá levar as suas crianças para ter acesso à aula de português-inglês e português-francês. É uma iniciativa, inclusive, que já deu certo em várias cidades do Brasil. Candidato, quando eu decidi me candidatar a prefeita de São Luís, a minha decisão foi correr e caminhar por esse Brasil afora, mas notadamente dentro da nossa cidade, para ouvir as inquietações da nossa cidade e traçar metas realmente para a nossa São Luís. O nosso governo será um governo de educação. A nossa cidade, no nosso governo, será uma cidade-escola dentro da perspectiva da prioridade total da educação. Candidato, o senhor tem direito à réplica, por favor. Você tem 1 minuto. Eu quero dizer a você que nos assiste que não adianta nós falarmos em escola em tempo integral se nós não temos nem escola em tempo normal. O que nós precisamos primeiro é regularizar a situação da escola ordinária, da escola normal que você tem que ter para colocar à disposição esse bem tão importante que é a educação. Segundo o Sindicato da Educação dos Professores de São Luís, a Prefeitura de São Luís tem depositado em conta o dinheiro para construir 13 creches que poderiam ser colocados à disposição do seu filho. Isso quer dizer que o problema da educação da nossa cidade não é falta de recursos, mas falta de gestão. E é exatamente isso. A experiência que tive em ser presidente da CAEMA, em que em 1 ano e 3 meses reduzi a despesa da empresa em 25 milhões de reais, fiz o concurso para 1.000 vagas e hoje tem 1.000 pessoas que trabalham na CAEMA. E criei um programa chamado Água em Minha Casa, que foi levar água para os 100 municípios mais pobres do Maranhão. Eu sei como lidar com o recurso público. Eu sei como fazer esse recurso chegar e virar realidade na sua vida e dos seus filhos. Candidata, a senhora tem direito à réplica. Os indicadores, candidato, em São Luís realmente são muito sérios e graves. Nós temos, por exemplo, aí mais de 20% de nossas crianças de 8 anos de idade sem saber ler e escrever. Nós temos mais de 20% de nossas crianças da 7ª série do ensino fundamental repetindo de ano. É uma questão de honra no nosso governo. Crianças de 8 anos de idade saberão ler e escrever. Por isso que nós vamos fazer um investimento muito forte, inclusive, na formação continuada de nossos professores, porque o professor precisa estar motivado para estar dentro de sala de aula. Se ele estiver motivado, automaticamente ele vai ter um resultado muito maior em relação a nossas crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso projeto. Nosso projeto é cuidar das nossas crianças, o nosso projeto é cuidar do nosso ser humano, da nossa gente, da nossa cidade. Dessa forma, nós encerramos este primeiro bloco e eu quero só lembrar, se parece que o candidato Edivaldo Holanda não compareceu a essa aula de antropologia, mas tradição não é quem faz, é quem repete. A gente volta já já.